sobrenatural, natural, sobrenatural, metafísica, espiritual, realidade sobrenatural. O que é natural? O que é natural para você? Cabelo liso, corpo magro, pele branca, homem e mulher. O que é natural? O que é natural? O prefixo sobre é utilizado no adjetivo natural. Natural caracteriza seres e coisas. Mas o que é natural? Na gramática, o adjetivo natural se refere a tudo que é produzido pela natureza, ao que está submetido às leis da natureza e que não sofre intervenção humana. Porém, há a dimensão social, normativo, o que a sociedade impõe como natural. Na gramática, o adjetivo natural se refere a tudo que é produzido pela natureza. Alimentos transgênicos não são naturais. O salmão foi o primeiro peixe geneticamente modificado. O primeiro filósofo naturalista foi Tales de Mileto. Tales nasceu na Grécia em 624 a.C., na cidade de Mileto, falecendo em 546 a.C. Tales acreditava que a primeira substância era a água. A água era a origem única de todas as coisas. Ele acreditava que era possível ver a água em tudo. Se tudo era água, tudo era por conclusão, lógica. O naturalismo surgiu na Europa após a publicação do livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Novamente, voltamos ao século XIX. Darwin nasceu na Inglaterra, novamente, Europa, em 1809, falecendo em 1882. Em sua obra revolucionária, publicada em 1859, o biólogo britânico comprova que as espécies animais são resultado de um processo natural de adaptação e evolução, sem qualquer interferência divina. O naturalismo é, em oposição ao sobrenatural ou espiritual, a ideia ou crença de que apenas as leis e as forças naturais operam no mundo. Em extensão, a ideia ou crença de que não existe nada além do mundo natural. Os adeptos do naturalismo, ou seja, os naturalistas, afirmam que as leis naturais são as regras que regem a estrutura e o comportamento do universo natural, que cada etapa da evolução do universo é um produto dessas leis. Naturalismo, intuitivamente, pode ser separado em um componente metafísico e outro metodológico. Metafísica aqui refere-se ao estudo filosófico da natureza da realidade. O filósofo Paul Kurtz argumenta que a natureza é melhor explicada por referência aos princípios materiais. Esses princípios incluem massa, energia e outras propriedades físicas e químicas aceitas pela comunidade científica. Nesses termos, a acepção corrente de naturalismo implica a afirmação não cética de que divindades, espíritos e fantasmas não são reais.
e que não existe um propósito na natureza. Tal crença absoluta no naturalismo é comumente referida como naturalismo metafísico ou, de forma equivalente, naturalismo ontológico. Em contraposição ao metafísico, o naturalismo metodológico é a suposição do naturalismo como uma metodologia da ciência, para o qual fornece o naturalismo metafísico como o único possível fundamento ontológico. É o naturalismo similar à visão adotada pela ciência, ou seja, onde o método científico é a única forma efetiva de investigar a realidade universal. Em termos gerais, a perspectiva teológica correspondente é o naturalismo religioso ou naturalismo espiritualista. Mais especificamente, o naturalismo metafísico rejeita os conceitos e explicações que fazem parte de muitas religiões. O naturalismo é uma espécie de monismo filosófico, segundo o qual a realidade, tudo que existe, se reduz somente a um único princípio, estando os seres condicionados a ele. É uma concepção, doutrina ou ideologia que se opõe ao pluralismo e à dualidade inerente à realidade dos seres. Ou seja, tudo que existe ou acontece é natural, no sentido de serem suscetíveis à explicação através de métodos, que, embora paradigmicamente exemplificados nas ciências naturais, são contínuos de domínio para domínio de objetos e eventos. Assim, o naturalismo é polemicamente definido, repudiando a visão de que existe ou poderia existir quaisquer entidades que se encontram, em princípio, fora do âmbito da explicação científica. O termo sobrenatural foi registrado pela primeira vez no século XVI, entre 1520 e 1530, para designar o contrário do que era considerado natural e que não admite explicação científica. No século XXI, diante do volume de pesquisas e registros de fenômenos não materiais, já se afirma que estes são parte inerente da natureza humana, ou seja, o que lhe é próprio, que nasce consigo, podendo se manifestar ou não. Allan Kardec, na primeira edição do livro Guia dos Médiuns e dos Evocadores, no item 159, ele disse, abre aspas, todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem, faz parte dele. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são, mais ou menos, médiuns. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Fecha aspas. Canais do YouTube, como Experiências Luminosas, do Dr. Paulo Marques. Afinal, o que somos nós, de Carlos Mendes? Canais mais seletivos, Eu, Paranormal Experience, já possuem volumes significativos de relatos
com pessoas idôneas que apontam para a consistência da afirmação de que os fenômenos relacionados à realidade invisível é natural da espécie humana e animal, porque também estes têm demonstrado interação com coisas que não são vistas materialmente. No século XXI, o volume de dados sobre habilidades psíquicas, memórias retrocognitivas, relatos de avistamentos de OVNIs e interação com o mundo invisível aponta para a naturalidade desses fenômenos, entendendo-os como inerentes à vida no planeta Terra, mesmo não se manifestando na totalidade dos seres viventes. E sobre a flora, o cientista alemão Peter Wohlenberg e a cientista Susanne Simard vêm observando e investigando a comunicação entre as árvores ao longo de décadas. Segundo Susanne Simard, as árvores possuem um método de comunicação. Diferentemente do que Darwin imaginava, as árvores não seriam indivíduos competindo pela sobrevivência, onde quem ganha é o mais adaptado. Pelo contrário, as árvores estariam interagindo constantemente entre si, trocando nutrientes e informações preciosas para ajudar na sobrevivência da floresta. Além disso, as florestas, segundo os pesquisadores, podem criar laços de amizades e afeto, assim como criar inimizade com outras árvores que apresentam um comportamento egoísta. Os pesquisadores afirmam que árvores são seres que podem sentir dor e emoções, como, por exemplo, medo. Além disso, as árvores, ao sentir a presença de algum perigo, seriam capazes de transmitir um alerta para todas as árvores conectadas na grande teia da floresta. Todos esses são fatos que inauguram uma nova cosmovisão, que é a maneira subjetiva de ver e entender o mundo, especialmente as relações humanas e os papéis dos indivíduos e o seu próprio na sociedade, assim como as respostas a questões filosóficas básicas, como a finalidade da existência humana, a existência de vida após a morte, etc. Essa, porém, completa, pois entende o mundo em sua diversidade e especificidades, onde não há diferenças, e sim entendimento. Por todo exposto, o termo sobrenatural já faz parte do século passado, onde a sociedade era marcada por modelos excludentes e dominantes, e por isso deve ser descontinuado em seu uso no termo natural. Aliás, quando você passar por uma árvore, lhe dê um abraço bem amoroso.